Boa noite, Diego Boa Pérez, noite. Rádio 102 FM. Há um tempo atrás, quando conversávamos em uma entrevista coletiva lá na Arena MRV, você destacava muito que o time precisava voltar a ter atitude, precisava voltar a ser agressivo. E acho que vimos um Bragantino assim, hoje aqui em Bragança Paulista contra o Palmeiras, sendo agressivo, teve oportunidades, por mais que o Palmeiras também teve oportunidades claras de gol. Mas queria que, em cima dessa volta de atitude do Bragantino, você fizesse a sua análise da partida. Boa noite a todos. Jogar contra o bicampeão brasileiro que está neste momento a continuar a lutar para ser tricampeão não é fácil para ninguém. É uma equipa que tem uma ideia de jogo muito clara, tem uma competitividade transversal ao tempo, os jogadores ganham tanto, mas têm vontade de continuar a ganhar muito mais e lutam sempre do princípio ao fim. Então nós sabíamos que tínhamos que fazer um jogo muito competente, um jogo muito inteligente também da forma como o tínhamos que abordar, e sermos intensos e competitivos. Que é verdade que não temos sido com essa regularidade aquilo que fomos o ano passado, mas permitam-me que diga, e esta é uma palavra que lanço para o outro lado, para o adversário, que também há equipas que podem ser competitivas contra eles e nós temos que respeitar isso, não é? Então, em termos defensivos, o que é que nós queríamos? Sabíamos que eles iam tentar explorar a profundidade e as nossas costas. Então tentámos, de alguma maneira, inclusive logo no tiro de meta, tentar anular essa desvantagem em termos daquilo que era a defesa dessa profundidade. A outra coisa que a equipa fez muito bem foi fechar os triângulos que eles têm nos corredores laterais, que são muito fortes, que na esquerda tiveram ali, na primeira parte, foi por onde conseguiram entrar mais, e procurámos equilibrar com o Jadson a dar esse equilíbrio, a ser o quarto jogador ali, para que a janela não ficasse tão longa e que os nossos zagueiros pudessem ficar com o Lopes 2 contra 1 na área para que ele estivesse sempre vigiado. Depois era também fechar o espaço interior, que foi isso que fizemos num bloco médio, e a equipa conseguiu que eles jogassem quase sempre à periferia, que jogassem sempre por fora. Então, em termos defensivos, a equipa fez isso, mas quando teve que saber pressionar um pouco mais na frente, fê-lo também, e fê-lo de uma maneira equilibrada, porque penso que só uma exceção no final da primeira parte, uma bola que o Pedro não consegue fazer uma falta tática sobre o Lopes, e eles conseguem ter um desdobramento em 2-1, quase 3-1 contra o Eduardo, mas a bola acaba com o Eduardo. Então, nesse sentido, a equipa também teve muito bem. Uma das coisas que treinámos e que vimos na análise do adversário, e é uma coisa que toda a gente reconhece, é que eles marcam individualmente com perseguições em todo o campo. E aquilo que nós queríamos, mas que não o fizemos tanto, era que os nossos laterais projetassem ao mesmo tempo, porque fazendo isso, os pontas deles iriam perseguir. E ao perseguir, criavam quase uma linha de 6, e nós teríamos uma relação de 6 contra 4 na zona central. Não fizemos tanto isso na primeira parte, a equipa conseguiu, de alguma maneira, ganhar alguma confiança em relação a isso, mas encontramos outras formas de ultrapassar essa marcação individual. Foi através de conduções do homem livre, e o Eduardo fez isso várias vezes e muito bem, que depois, chegando às zonas mais adiantadas, teria que levar a que o adversário tivesse uma decisão de sair da marca dele e deixasse, por exemplo, situações de 2 contra 1. Então a equipa foi competitiva, lutou até ao fim, acabámos por jogar, ora bem, 103 minutos, não é? 103 minutos e conseguimos manter essa competitividade até ao fim. O nosso objetivo era isso, sabíamos que só podíamos ser competitivos para poder tentar ganhar um jogo onde não éramos favoritos, mas que tínhamos muita vontade de querer vencer ali. A atitude dos jogadores, a competitividade dos jogadores foi inexcedível, então estou orgulhoso deles e estão de parabéns. Boa noite, Pedro. Lucas Sam, da Rádio Futebol Total. Boa noite. Pedro, depois de quase 3 meses, 2 meses e pouco, a equipe volta a ficar um jogo sem sofrer gols. 76 dias. 76 dias. Como você vê isso para a volta dessa confiança defensiva da equipe, para repetir isso de não sofrer gol nas próximas partidas?
É uma questão muito importante e é também tão importante em termos daquilo que representa, esperamos, e vamos falar com os jogadores nesse sentido, e vamos nos exigir a todos nós que a equipa volte a ter esta competitividade, independentemente do resultado, isto somos nós. E se nós tivermos este tipo de atitude, independentemente do adversário que tivemos na frente, pelo menos de cabeça levantada, vamos sair sempre. E é isso que nós queremos, andar nesta vida de cabeça levantada. Então temos que continuar a levar esta competitividade, esta forma de abordar os jogos, esta forma de abordar cada um dos lances que faz parte de cada um dos jogos, para que a equipa possa ganhar e sair o mais rapidamente desta situação. Esta situação é uma situação que é obviamente delicada, mas nós hoje também estávamos a lutar por aquilo que é a independência. Às vezes há países a lutar pela independência, como foi o caso do Brasil em relação a Portugal, como foi todos os países aí da América do Sul em relação à Espanha, e agora coube-nos a nós lutar pela nossa independência em termos de dependermos de nós mesmos, de termos uma autonomia e dizer os resultados, temos que lutar por eles, cada jogo é um jogo e temos que lutar por esse resultado, mas só dependemos de nós mesmos. E é tão bom, quer no futebol, quer na vida, podemos dizer isto quando nos levantamos de manhã: só dependemos de nós, só dependemos do nosso trabalho, só dependemos do nosso esforço. E é isso que queremos continuar a fazer. Essa é a nossa orientação, e a equipa teve isso hoje de uma maneira muito clara dentro do campo, contra uma equipa que, para mim, volto a elogiá-la, não é fácil em qualquer parte do mundo manter este nível de competitividade e ganhar tão repetidamente ao longo de tanto tempo. Pedro, aqui Pedro Rigon da Bragança FM. Ainda sobre voltar a ficar com a baliza zero, como você costuma dizer, né, ficar sem sofrer gol. Na última partida que isso havia acontecido foi contra o Atlético Paranaense aqui em Bragança, em que o Bragantino jogou o segundo tempo com um jogador a menos, o Cleiton foi expulso. E antes você falou até em marcação bloco médio. Pode ser uma alternativa para as próximas partidas do Red Bull Bragantino, além dessa intensidade que você já citou, marcar em bloco médio? E como você pretende fazer nesta data FIFA para voltar depois e, quem sabe, aí uma arrancada nessa reta final de Brasileirão? Esta semana, Pedro, tivemos a preocupação de trabalhar muito defensivamente. Defensivamente no sentido de nós sabemos aquilo que somos como bloco quando a equipa consegue pressionar alto, mas há que entender esses momentos. Continuamos a trabalhar neles, queremos que a equipa continue a ser uma equipa forte nesses momentos, mas eu acho que uma equipa, para ser defensivamente forte ou para poder manter o golo a zero, tem que dominar todos os momentos defensivos e todos os momentos e todos os passos defensivos. E os passos defensivos que nós tínhamos mais claros eram em bloco alto. Bloco alto, depois éramos ultrapassados, tínhamos a defesa da profundidade, e a equipa está a entender que existem outros blocos, um bloco médio, ou um bloco médio-baixo, ou inclusivamente um bloco baixo quando temos de defender o nosso golo, e a forma como o temos de defender em função daquilo que cada adversário, ou da forma como cada adversário ataca e tem qualidade na forma como o faz. Eu já lhe disse, hoje tínhamos 3 premissas fundamentais em termos defensivos. Era fechar a profundidade, porque sabíamos que nos iam atacar por aí. Era fechar os corredores laterais e os triângulos que eles formavam e que tinham muita dinâmica nos mesmos. E era saber fechar o espaço central, bem como os cruzamentos. O Palmeiras tem 12 golos em cruzamentos. 12 golos em cruzamentos. Não sei há quanto tempo é que se calhar ficavam a zero, já deve haver muito tempo, mas era uma equipa que tem essa capacidade de jogar por dentro, de jogar por fora, de chegando por fora, criar também esse tipo de desequilíbrios. Então, aquilo que é importante para nós é entender em que momento do jogo temos que saber estar organizados, estar compactos, estar concentrados, em termos daquilo que cada momento defensivo e espaço defensivo o jogo requer, porque nem sempre vamos conseguir fazer isso em bloco alto, não vamos passar todo o jogo num bloco médio, nem vamos passar todo um jogo num bloco baixo. Mas quando somos exigidos a fazê-lo, temos que o fazer bem. E hoje a equipa fez isso muito bem. Vamos continuar a trabalhar nessa dinâmica. A equipa vai ter 3 dias livres. Depois vamos ter 3 dias de trabalho direcionado para esses mesmos comportamentos. Comportamentos ofensivos num dia, comportamentos defensivos num outro, e depois competição no terceiro.
para voltarem a ter o fim de semana livre. Então são 5 dias, mas divididos em 3+2, e depois temos uma semana completamente larga, do -5 até o -1, para ir jogar depois com o Vitória na Bahia. Pedro, boa noite. Angelito, Boa noite. TV Bandeirantes de Campinas. A cada rodada o Bragantino vai caindo de posição. Eu sei que você gosta de olhar sempre para cima, não para o fundo da tabela. Mas a queda de posição não te preocupa? E qual é a busca neste momento? É uma pré-Libertadores? Dá tempo? É uma Sul-Americana? Ou a preocupação é a permanência na Série A? Não, você acabou por responder assim mesmo. Eu sou muito positivo, eu olho sempre para cima. Todos estes jogos, incluindo este, que acabámos por empatar, o objetivo era sempre ganhar. É verdade que hoje a equipa teve um comportamento muito mais sólido e muito mais dignificante daquilo que representa a palavra ganhar, com o esforço que é feito dentro do campo, e é isso que esperamos. Por isso, enquanto nós pudermos olhar para cima, não vamos deixar de o fazer. E eu acho que, tentando ter aqui uma analogia, equipa que joga para empatar normalmente perde. Equipa que quer fazer uma manutenção olhando para trás, provavelmente também não o vai conseguir. Então eu quero olhar para cima. Quero olhar para cima, sabemos aquilo que a equipa é capaz, sabemos que a equipa está a voltar e sabemos que nesta condição, aquilo que sentimos nos últimos 3 jogos em particular da equipa, que a equipa pode terminar muito bem o campeonato, mas efetivamente temos que começar a somar de 3 pontos, sendo essa sempre a nossa mentalidade. Boa noite, Pedro. Boa noite. Hoje você usou a dupla de zaga do Eduardo e do Pedro Henrique. Eu queria saber o quanto isso tem a ver com as escolhas defensivas que você falou que o time precisava fazer, o quanto eles combinavam com isso, ou se eles estão ganhando titularidade, vão ser usados mais. E nas pontas, você usou o Mosquera na direita e o Vitinho na esquerda, só que com 15 minutos você mudou. Você inverteu e o Mosquera até teve mais chances ali. Como está sendo essa escolha das pontas depois do Elinho? Você tem agora mais uma opção com o Ivan. Como é que está sendo essa escolha? E mais uma coisinha, no jogo hoje, em vários momentos, só o Sacha ficava mais adiantado. Isso era uma escolha mais específica para hoje ou uma nova mudança da equipe? Não, nós temos que entender o adversário que tínhamos pela frente e os diferentes momentos. Vamos então por partes. Nós não temos tido a capacidade, por uma ou outra razão, de manter sempre a dupla da zaga. E eu não posso ver um zagueiro isoladamente, tenho que os ver se são 2 com o parceiro do lado, se são 3 com os parceiros do lado. E então é esta a dupla de zaga que neste momento nós acreditamos que pode ser a dupla da zaga titular. É importante que eles também tenham essa percepção, tenham essa coordenação, e eu acho que hoje tiveram muito bem. O Eduardo já muito ao nível daquilo que foi o Eduardo pré-lesão, o Pedro a fazer um trabalho dentro daquilo que nós lhe reconhecemos para poder vir exercer também esta função de liderança e de assumir como se fosse o patrão da zaga, e forçosamente, pela conclusão do Gui, se calhar vamos ter uma alteração para o próximo jogo. O Luan, como viu hoje, ainda não estava disponível, apesar de ter treinado connosco até ontem, ainda não estava nas melhores condições. E o André acho que voltou a fazer também um jogo muito interessante. O Vitinho começou na esquerda e o Henry na direita, mas por termos identificado que o Caio tocava e saltava muito bem e estava-nos a criar esse desequilíbrio com o dia por dentro, naquele equilíbrio que eu referi que o Jadson era o que tinha que fechar também um pouco a janela, passámos com o Vitinho para ali. O Vitinho é um jogador mais tático, não deixa de ter saída e chegar depois na profundidade, apesar de ter que fazer praticamente o corredor todo, e deixámos que o Henry fosse aquele que fosse o responsável pela a parte do corredor esquerdo. O Sacha tinha uma dupla função, e quando eu falei há pouco aquilo que era a nossa ideia em termos de projetar os laterais ao mesmo tempo, era que quer o Vitinho, quer o Henry pudessem jogar entre zagueiro e lateral. Como não fizemos muito a projeção dos laterais, essa situação não aconteceu muito. E o que queríamos era que o Sacha viesse e criasse então aquele 6 contra 4 no meio, porque se tivesse Lopes e tivesse os 3 jogadores do meio, e se nós tivéssemos os 2 zagueiros, os 3 do meio, mais o Sacha, a relação que se criava aí era uma relação de 6 contra 4, com muito espaço, em particular no lado contrário, que é uma das maiores dificuldades que o Palmeiras tem quando é arrastado por essas movimentações,
de referências individuais. Não o fizemos tanto, mas o Sacha tinha essa tarefa, esse papel, e quando a equipa não tinha a bola, darmos liberdade aos zagueiros, porque sabemos que o Murilo era aquele que leva e conduz mais o jogo, até se podia expor um pouco nesse sentido. Aquele que mais o divide é o Moreno, então o Sacha tinha a função de fechar muito o volante do adversário para que não pudesse fazer a divisão, e quando ganhássemos a bola tinha a liberdade de cair na frente de ataque ou nos espaços entre linhas, e foi isso que acabou por fazer, acabando substituído porque acabou sobrecargado nos adutores. É uma coisa que temos de ter cuidado com o Sacha, e quando ele referiu isso ao intervalo, referiu isso quando entrou no segundo tempo e referiu isso momentos antes de sair, então é preciso ter esse timing certo para não que essa sobrecarga não se gere uma lesão. Boa noite, Pedro Caixinha. Boa noite. Alan do Tudo Sou Paulista. O Bragantino vem com 3 empates seguidos, mas apresentou uma melhora no futebol e vem, como posso falar, evoluindo na questão dele de campo. Você acredita que falta detalhes para o Bragantino conseguir a vitória? Ou a equipe precisa ainda de muita evolução? E se essa data FIFA pode ser o momento exato para ocorrer essa evolução? Não, repare, não vou escudar na data FIFA quando regressamos da outra data FIFA, e praticamente, com exceção da semana do Inter, o que temos tido são só semanas largas. E o que temos tido é esse trabalho na correção de alguns detalhes e voltar a fazer aquilo que fazíamos bem, relembrar aquilo que são os nossos comportamentos. Eu acho que hoje, por exemplo, é verdade que o Palmeiras teve um par de chegadas importantes, mas acabámos por ter a melhor oportunidade do jogo foi nossa com o Ramírez na cara do goleiro adversário. Então, às vezes é importante ter também um plano para saber como enfrentamos esta equipa. Não podemos jogar com esta equipa de peito aberto, penso eu. Não estamos nesse momento, não estamos nessas condições, mas sim de tentar fazer um jogo inteligente como o fizemos, um jogo intenso e competitivo como o fizemos, e também poder ganhar dessa forma, porque existem diferentes formas de ganhar os jogos, existem diferentes formas de sermos competitivos, e a equipa hoje soube fazê-lo muito bem. Professor, o Abel Ferreira outro dia te deu um vinho, né? Vocês acho que têm uma boa relação, imagino eu. Mas é difícil arrancar um aperto de mão, ele é fechado na hora do jogo, ele se envolve de uma maneira à moda dele, tem que respeitar. Mas por que você ficou tão bravo? Tem alguma coisa a ver com ele? Foi uma treta com os auxiliares do Abel? Você pode, por favor, explicar o que aconteceu no final do jogo? Aliás, nos minutos finais da partida você já estava bem irritado. Estava porque o que acontece no campo normalmente fica dentro do campo, certo? Já houve situações anteriores em que eu não falei sobre isso. Vou dizer que sim, que respeito toda a gente, mas vou dizer que também eu sou muito competitivo. E digo-lhe uma coisa em bom português, se calhar vocês não vão entender e eu também não vou decifrar. Eu não tenho nem um Bobby, nem um Tareco, mas posso com todos eles. Não tenho nem um Bobby, nem um Tareco, mas posso com todos eles. Bom, Pedro, o próximo adversário do Bragantino vai ser o Vitória, fora de Cato, no dia 19, lá no Barradão. Como que você analisa esse próximo adversário? É um estádio assim que tem uma recepção muito grande pela torcida, pela tradição do Vitória, que não está vivendo um bom momento, né? Queria que você falasse sobre essa preparação para essa próxima rodada. Não, o Vitória está a viver um bom momento. O Vitória está a fazer uma grande recuperação. Penso que, em particular, nos últimos 4 jogos tem obtido resultados muito interessantes. Ainda hoje em Minas estava a perder por 0-2, acabou por dar a volta e o VAR retira esse golo. Então é uma equipa que temos um grande respeito. Já quando vieram cá no primeiro turno fizeram aqui um grande jogo. Acabamos por encontrar o golo da vitória. Sabemos que vai ser um jogo difícil pelo estádio, pela equipa, pelo treinador, pelos jogadores que têm, por aquilo que estão a fazer e a lutar para sair da situação em que se encontram. E então é sobre isso que temos que ir mais do que avisados, porque vai ser um jogo de alta tensão, onde temos que ser competitivos, onde temos que saber controlar as emoções e onde temos também ser muito inteligentes naquilo que será a forma intensa como temos e compacta à semelhança do que fizemos hoje para abordar esse jogo. Obrigado, mister. Obrigado a todos. Está encerrada a entrevista coletiva do técnico Pedro Caixinha. Pois, mas eles vão entender. Vai, Massa Bruta!